escola jônica caracterizou-se pela atitude crítica e pela liberdade de pensamento. O discípulo tinha que criticar o mestre e era estimulado a isso, dando origem a uma nova filosofia a cada geração. Ele via justamente a filosofia como uma maneira de transformar o ser humano. Dos filósofos modernos, atuais, alguns até famosos na internet, eu vim gostar de filosofia muito por conta dessas personalidades, em que eles disseram de um modo muito pragmático: você, quando estuda filosofia, se você não se entristecer, você não entendeu nada. Você tem que se entristecer. A filosofia não veio para te agradar. Ela não é livro de autoajuda. Ela é justamente para destruir aqueles conhecimentos ditos como inabaláveis, sólidos. Ele tem que te entristecer. A filosofia tem que te entristecer. Se não te entristecer, você não questiona. Se você não questionar, você fica ali, sempre todo de cabeça baixa. Não vou levantar o olho, não, isso é divino, entendeu? Não, você cortar a cabeça. É o que vai acontecer. Então, você precisa ser um pouco questionador. É da natureza do ser humano. Já pensou o que é torar o rabo de um cachorrinho? Ai, é bonitinho. Garanto que ele não gosta. Cortar o rabo do bichinho, cortar o rabo do gato. Ai, ficou bonitinho. Ele fica assim, sem equilíbrio. Ele se olha para os outros todo com um rabo ali, olha. Rabo no outro. E o meu? Nem tem. Ele fica triste. Não é da natureza do animal ter o rabo cortado. Eu não sei que cargas d'água o pessoal vê bonitinho cortar o rabo de um cachorro. É a mesma coisa, a pessoa olha aquele humano sem braço, olha, cortado bonitinho. Não pode. Você tolir o ser humano de querer conhecer, de querer duvidar, não é ser humano. Tem que questionar. Filosofia pitagórica. Fundou a Irmandade Pitagórica e ensinou que as leis da natureza podiam ser derivadas do puro pensamento matemático. Este aí é o camarada que simplesmente deu aquele salto para o abstrato. Porque a matemática era abstrata. E tornar isso daí era realmente um puro pensador. Como é que tudo aquilo... Já pensou em você olhar para as pessoas e para a natureza e para tudo que decorria como... Já pensou você ver equações? É claro, nessa altura do campeonato, o camarada podia afirmar isso porque eles já sabiam das soluções de equações quadráticas. Já sabiam o conhecimento das soluções de equações da parábola. Ele sabia que se ele jogasse uma pedra, o movimento que ela ia executar era uma parábola. Então, como que ele não está vendo matemática? Ele está vendo matemática. Então, se o movimento do lançamento de uma pedra ela pode executar uma parábola, será que outros movimentos não têm uma equação quadrática por trás? Ou uma equação que não seja quadrática, não seja cúbica e qualquer outra coisa? Possível. Então o camarada começa a enxergar além, ele vê o cosmos, que indica universo harmonioso, como uma pura equação matemática. E é bonito isso. É bonito porque aqui astronomia, matemática, música, essas três eram disciplinas obrigatórias e algo que, se você é músico, você consegue enxergar e ouvir o universo. Einstein gostava de violino por conta dessa harmoniosa
relação que a música tem com o universo. Tem uma Scientific American, se não me engano, eu não lembro agora de que ano, que trata justamente o universo em harmonia. Coloca justamente como se todo o universo fizesse parte de um soneto, de uma bela harmonia cósmica, frequências e tal. Muito bacana essa ideia. Os gregos tinham justamente essa noção. Quer fazer uma música perfeita, tem que ser um excelente matemático. Esse tipo de pensamento durou durante muito tempo, muito depois dos gregos, em muitas escolas e universidades da Europa, em que matemática e música eram cadeiras obrigatórias para os alunos. Você tem que participar de alguma coisa da música, de música, tem que entender. Direito, é claro, bem aí está o da oratória, a gente vai ver depois. Pensamentos de Pitágoras. Daí eu tirei esses 11, tem muito mais, mas é a maneira como a filosofia pitagórica era pensada. Não pensemos Pitágoras apenas como justamente o do teorema de Pitágoras, aquilo que eu já até falei aqui. Cara, descobriu o teorema de Pitágoras, você só tem que aplicar, não é só isso que ele descobriu. Educar as crianças e não será preciso punir os homens. Tem verdade maior do que essa? Eu não vejo. Não é livre quem não obteve domínio sobre si. Outra grande verdade. Eu coloco esse ponto aí porque é o seguinte, muitas das vezes a gente tem aquela animalia que ela só surge muito por conta da guerra, do enfrentamento, quando vem de ver um obstáculo, tá? Os povos se viram muito assim. Você está diante daquela de fúria, porque você não concordou com o outro não concordou com você. E aquele embate, uma hora ele vai ter que ser vencido. Em que momento isso vai ser vencido? Somente quando a gente for a vias de fato, a luta, a guerra. Agora, por que você se deixa ir para a guerra? Por que você se deixa levar por determinadas coisas que alguém disse ou falou de letra? Olha, falaram mal de ti, ele está dizendo que tu não é tudo isso aí, não, você não. Vai lá ver. Aí o cara vai para a guerra, no caso que falaram. Algumas guerras aí, a Primeira Guerra Mundial foi por alguma coisa assim. Né? Alguém falou de alguém, pegou alguém. Nós temos um outro exemplo na história, justamente a famosa história da Helena de Troia, né? O cavalo de Troia. Cara, alguém queria pegar uma mulher no meio, era o ponto. Eu digo que a mulher, não a mulher, a ela. A mulher foi dada o conhecimento da guerra, assim como foi dada várias outras coisas, o conhecimento, todo o conhecimento. Então, o mítico bíblico judaico de que a mulher comeu a maçã significa a ela foi dado o fruto do conhecimento, não propriamente maçã, não propriamente um objeto de comer. Fruto significa o resultado do conhecimento. A ela foi dado o fruto do conhecimento. E por ela ter absorvido isso, ela passou a ter conhecimento da astronomia, da agricultura, da guerra, das armas. Tudo isso, esse ser humano tinha o conhecimento. Só que é claro, o que cabe ao homem, já que não foi dado a ele nada? Bem, ele tem que protegê-la. Ele tem que ir fazer um enfrentamento.
mas é ela que ensina as poções. É ela que faz justamente a química. E ela tem o conhecimento da estratégia. Mas existe justamente aquela situação. Você não pode ficar com tudo isso. E você não vai ter o crédito de tudo isso. A sociedade masculina relegou a mulher. Qualquer, digamos, privilégio de se gabar de ter recebido esse conhecimento. Porque uma vez tendo guerra, o homem vai para a guerra. Ela dá o conhecimento, mas é ele quem vai para a guerra. É ele quem morre. Ele morre por ela. Por conta de uma guerra. Por ela promover uma guerra. Por ela ser o objeto de desejo entre os homens que promoveram a guerra. E eles vão morrer por ela ou por causa dela. Por conta de uma mulher. A pena para isso é você não ter o mérito disso. Não dá às mulheres o mérito do conhecimento da guerra. Pode punir. Toda a sociedade, toda a civilização que justamente baseada nesse princípio, nós temos, acho que são conhecidas hoje em dia, são as civilizações baseadas no cristianismo, no islamismo, em algumas indianas, da qual as mulheres não têm direito algum, nem a educação. Só pode sair para cursar uma escola com a permissão do marido. Então, a elas é renegado qualquer vitória, digamos, diante disso. E aí, mas é a mulher que tem isso aqui, domínio sobre si. É outro conhecimento que ela tem. E que às vezes os homens precisam aprender com as mulheres. Já devem ter ouvido aquelas frases em que se determinado cara começa a mexer com o outro e ele não foi para porrada, aí é afeminado. Porque o cara teve conhecimento sobre si mesmo. E ele não foi. Ele sabe das suas limitações. Tem uma outra situação que é uma observação da filosofia nos animais. Você vê ali na rua, por exemplo, um cavalo passando e o cachorro latindo. Ou o cachorro perturba o cavalo. E o cavalo? E o cachorro latindo. Peste! O cavalo tem um conhecimento sobre si mesmo, de saber que ele é maior, que ele é mais forte. Já o cachorro, ele olha sempre aquilo que é maior como ameaça. É da natureza, que tanto está nos seres humanos quanto nos animais. Era por isso que os caras lá atrás pensavam: vou ter que enfrentar um mamute. Ele é grande. Para mim ele é uma ameaça. Se eu o vencer, eu garanto justamente sobre a liderança dos outros. Então aquele cachorrinho vê o cavalo como justamente uma ameaça. Ele sabe que é cavalo? Não sabe que é cavalo. Ele vê se é um cachorro diferente. Se é um cachorrão, eu vou enfrentar. E aí o que acontece? Ele vai latir, que é a única maneira, porque ele está desconfiado, ele não morde logo, né? Aquele cachorrinho mais louco, ele vai e morde. Aí o que acontece? O que o cavalo faz? Dá-lhe um coice. Mas até ele ser ameaçado, ele não vê aquele cachorrinho como uma ameaça. Acho que alguma coisa eu te dei. Típico, né? No meio da conversa, o negócio sai. O camarada não vê aquilo como uma ameaça. E ele vai e ataca. Pensa só, não um camarada que é lutador de jiu-jitsu.
enorme, grande. Aí tem uma discussão, um cara magrinho, assim, tipo ele. E o cara é espevitado. E vai pra cima do outro. O grandão, ei rapaz, bora. Que isso? Faz, não. O cara tem um conhecimento sobre si mesmo. Ele tem o conhecimento da técnica de quebrar um pescoço. Qual é o resultado do embate com esse magrelo? Com esse frango, como o pessoal fala. Ele vai quebrar. Se ele fizesse, se ele deixasse a animalia dele sobrepujar, ele tinha como sobrepujar. 2 traços para quebrar. Mas o outro acha, ainda julga que por ele ser leve, por ele ser fraco, e ele está a pé da vida, porque o cara mexeu com a minha mulher, ele olhou para a minha mulher, de novo mulher. Ele olhou para a minha mulher, ele foi enfrentar o cara, lutador de jiu-jitsu, maluco, tu é doido. Mas ele vai, e ele se joga, porque existe uma outra coisa na animalia do homem: render-se nunca, retroceder nunca, render-se jamais. Isso até é na Bíblia, né? O camarada não volta, ele tem que se firmar como homem. Não, eu fui mexer com a mulher, vai lá, se lasca, porque o outro tem conhecimento de poder quebrar o pescoço do cara. E como ele tem conhecimento sobre si mesmo e sabe disso, ele não faz, então ele tem que se conter. Por isso que o homem que tem conhecimento sobre si mesmo, ele consegue se dominar. E é um conhecimento que ele aprende. Quem é que tem? A mulher. Ela sabe como lidar com uma situação de enfrentamento agressivo. Somente os que não têm conhecimento que partem para as vias de fato. Se você só resolve os seus problemas indo para as vias de fato, você não tem conhecimento sobre si mesmo. Você precisa melhorar isso. E isso é uma coisa que justamente os gregos já tinham. Você tem que desenvolver isso. Há muito tempo atrás, nós compartilhamos desse mesmo ímpeto com os nossos ancestrais. Se sabe que determinada tribo de hominídeos, dos homo sapiens, determinada tribo foi dividida por conta de um rio. Uma parte ficou, da parte da tribo, que ficaram separados depois, todos eram iguais. Uma parte deu origem aos orangotangos e outra parte a uma outra espécie de orangotango chamado bonobos. Incrível que pareça, orangotango, se você encontrar com um negro, eles são fortes, eles são ferozes e você vai sair lascado disso. Eles vão te agredir, são violentos. Os bonobos não. Isso é por quê? Porque os outros ficaram sem alimentos do outro lado do mundo. E esses aqui não. Incrível como isso aconteceu. Esses aqui perdoavam entre si e não faziam guerra entre si e conseguiam se harmonizar sobrevivendo muito mais do que os outros que pensavam em guerra. Toda vez que eles guerreavam entre si, um saía morto. Dá uma paulada na cabeça e acabava. É claro que a sua guerra mantinha-nos também uma tradição firme e forte, seguiu essa linha genealógica, mas a outra teve sucesso em sobrevivência. E é isso que justamente deu origem a várias outras espécies que compartilharam justamente dessa informação genética e tiveram sucesso, chegando até hoje, onde nós estamos. Então, a guerra é algo que
ela é necessária, é algo que move o ser humano, mas ele precisa encontrar um equilíbrio. Aqueles que mantiveram justamente a sua árvore genealógica como orangotangos continuam sendo violentos. E os outros que passaram a perceber o domínio sobre si mesmo puderam evoluir em determinado segmento. Em determinado, quando eu não preciso mais ir para a guerra, não preciso enfrentar o outro, não preciso dar paulada no outro, para justamente conseguir fazer valer a minha autoridade. Eu inventei a escrita, e aí tudo aquilo que eu já falei anteriormente, né? Como convencimento. Eu uso o diálogo, o poder da palavra, algo que eu vou aprender com alguém que tem uma coisa que ainda não inventaram na escrita, mas o sentimento, o coração, o afeto, a maternidade. E onde está isso? Nas mulheres. De novo, o conhecimento dado a elas, compartilhado com os homens. E às vezes, muitas das vezes, hoje em dia, o camarada que não sai a tapa do outro é afeminado, porque ele pensou como mulher. Será? Será que você só resolve as coisas na porrada? Se você só sai na porrada, desculpe, você não tem domínio sobre si mesmo. Você é mais animal, você deixa mais o seu lado animal prevalecer do que o lado humano. Não há diferença nenhuma entre o camarada que sai na tapa de qualquer outro primata, primo nosso. Deixa eu tentar ligar aqui. Aí vem outros. Pensem o que querem de ti, faz aquilo que te parece justo. Deixa que pensem o que quiser sobre você, mas faça aquilo que te parece justo. É claro que seguir estritamente isso não é algo que hoje uma sociedade possa fazer, porque aquilo que você acha que é justo para você pode não ser justo para o outro. Então não é algo que você possa seguir a estrita, mas é algo que serve de reflexão. O que fala semeia, o que escuta recolhe. Ajuda teus semelhantes a levantar a carga, mas não a carregues. Que é essa daqui deriva justamente, ensina a pescar, não dá o peixe. Não só dá o peixe, ensina a pescar. Com ordem e com o tempo, encontra-se o segredo de fazer tudo e tudo fazer bem. Certo? Com organização, tudo a gente faz direito. Todas as coisas são números. Pode ser. A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Concepção dele. A evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo, a unidade é a lei de Deus. Buscar unidade na natureza era justamente coisas que para ele se aproximavam. Então, descrever o número 1 ou descrever a unidade matricial, por exemplo, era justamente o divino, porque era único. A vida é como uma sala de espetáculos. Entra-se, vê-se, sai. Nós somos apenas protagonistas, meros protagonistas desse teatro. A sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas os homens podem desejar, amar, tornando-se filósofos. Isso aí é ele puxando a sardinha para o lado dele. Filosofia atomista, Demócrito de Epé.
século V a.C. Apresentou a visão mecanicista do universo. Segundo ele, o mundo era constituído por pequenos átomos indivisíveis, e a partir de Demócrito foi que nasceu o conceito de vácuo do espaço vazio. Foi quando justamente se perguntava o que tem entre duas porções cada vez menores. Foi justamente um pouco antes dessa daí que surgia aquele conceito dos 4 elementos, né? Os 5 elementos, né? O conceito de bem na terra, ar, fogo, água. Deixa eu esquecer. Mas era isso, essas coisas que eram os elementos primordiais que construíam o universo. A filosofia atomista, ela vem justamente para desconstruir isso, né? Ele construiu todo um sistema a fim de explicar completamente tudo, desde problemas elementares da matéria até questões étnicas e educacionais. Seu modelo de filosofia influenciou as demais escolas filosóficas futuras. Até hoje isso ainda é discutido, né? Veja como o homem começa a perceber, ter domínio sobre si mesmo, a perceber a sua importância nas suas discussões, nas suas contribuições, naquilo que ele poderia deixar, que ele se atreve a dizer como é que o universo funciona. Nós já estamos muito longe, muito longe, daquelas formigas em cima do coqueiro. A nossa comparação com as formigas parou até ali, porque nós seguimos e provamos que justamente o coqueiro não era plano, o coco não era plano, mas a formiga continua achando. Nós já nos distanciamos disso, mas já começamos a dizer, e a formiga não pode dizer, é que não estamos sozinhos nesse coco. Há vários outros cocos em um coqueiral inteiro. E como toda, agora a formiga se atreve, nós, a dizer como é que esse coqueiro funciona. Porque se nós estamos aqui, é por algum propósito. Como é que isso funciona? Essa formiga aí começa a dizer isso. Filosofia aristotélica. Essa daqui, partindo de poucas premissas básicas, Aristóteles se propôs a explicar de maneira racional todos os fenômenos físicos conhecidos. Veja de novo a pretensão do homem ou dessa formiga tentando entender tudo no completo, né? Escreveu sobre lógica, física, matemática, metafísica, biologia, ética, política, retórica, conhecido pela lógica aristotélica, né? Muita gente. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem mortal. Portanto, Sócrates é mortal. Tem algumas outras muito engraçadas, eu não me lembro agora, que usando essa lógica, você derruba alguns princípios aí, né? Deus criou o homem criou Deus, umas coisas assim, não direito. Mas por conta dessa discussão, a filosofia aristotélica ficou muito conhecida por essa parte aqui, a metafísica. E por justamente ela se basear em poucas premissas, para a partir de poucas coisas você demonstrar tudo. É também como eu chamo, ou aquilo que eu mesmo usei aqui em sala de aula, para poder chegar naquelas equações do lançamento. Né? Eu digo, olha, você só precisa de poucas premissas básicas, saber como o movimento é caracterizado na vertical e depois na horizontal, o resto daí você desenvolve. Então, ele tinha justamente esta ideia. Isso que eu fiz aqui foi o desenvolvimento de uma filosofia aristotélica. E eu a tenho assim para muitas das outras coisas dentro da matemática. Não precisa ter que ficar decorando fórmula. A gente demonstra, partindo de alguns princípios básicos. Tá? Essa é a filosofia aristotélica. Mas o surreal disso daí é que justamente com essas poucas premissas ele se atrevia a dizer sobre outras coisas que estavam totalmente fora do alcance de teste. Ele não podia testar, ele não podia verificar nada disso aí.
Aí aqui alguns outros, depois, Teofrasto, que assumiu o Liceu, depois de Aristóteles. O Liceu justamente era a universidade de onde saíram todos os filósofos, todos os pensadores. Por isso que nessa época aí, ser astrônomo, músico, eram especialidades que você acabava tendo que demonstrar, mas que advinham da filosofia. Então, um cara que era filósofo, ele exibia naturalmente todas essas correntes: música, matemática, a própria filosofia e a astronomia. Suas obras não sobreviveram intactas. Tentou provar a existência do vácuo, é claro, não conseguiu. Com a morte de Alexandre, em 323, deu-se início ao período helênico, período que caracteriza-se pela troca de conhecimento entre gregos, mesopotâmios e egípcios. De novo, esse é o momento em que a cultura grega começa a influenciar a egípcia justamente por conta da sua decadência. Os egípcios, já decadentes dos seus deuses, precisam agora, no caso, um outro tipo de faraó, que tem um outro tipo de visão. E entre eles teve um, se eu não me engano, deixa eu lembrar o nome dele, foi até de um documentário agora, Tutankhamon, que justamente tentou destruir essa concepção de crer nos deuses. Ele não mandou então destruir tudo quanto era tipo de coisa que fazia referência a qualquer deus. Justamente por conta disso, ele encontrou vários inimigos, porque tu imagina, são vários mil anos antes, né, de crença em cima de deuses. E aí vem um faraózinho desse qualquer, novo ainda, dizer que tudo isso aí é bobagem, porque merece morrer. Não durou muito, morreu. Mas foi o que, durante um determinado tempo, ele, nos dias de hoje, tem a sua tumba, o seu sarcófago, sarcófago de Tutankhamon, as maiores riquezas do Egito. E nesse período, mais ou menos, um pouco depois, vieram depois dele, aliado aos gregos, né, começou a inserir o modelo grego de pensar nessa sociedade. E já que haviam sido destruídos vários deuses, realmente o pessoal, olha, de certa forma, não vamos ofendê-los, mas não adianta nada fazer oferta a eles. Eles não resolvem. Nós precisamos repensar isso. E durante um tempo, essa inserção, eles assumiam, digamos, as crenças gregas. Nessa mistura de cultura, está entre elas o Cleópatra, que justamente a Cleópatra é que faz justamente a ligação entre o mundo grego, romano, Roma, mais precisamente, com o mundo egípcio. Então havia fluxo de ideias durante esse período. Está muito bem os caras chegaram, né? Aristarco, o último filósofo pitagórico, primeiro a afirmar que o Sol, e não a Terra, é o centro do sistema solar. O primeiro a calcular o tamanho relativo da Terra e da Lua. Cara, esta formiga aqui, ele não só conseguiu medir a curvatura do corpo, como ele disse mais. Vocês estão sabendo esses cocos todos que tem aqui? Olha, a gente, nesse coco todo, não, o nosso corpo é o único, não. E nós não somos os privilegiados. Existem muitos outros cocos e não somos o centro desse coqueiro. Existe um outro de fora que nos enxerga muito melhor. Essa formiga pensa longe. E esta formiga chegou a pensar isso, e não só pensou, ele calculou, está aí. Primeiro calcular o tamanho relativo da Terra
da lua, ou seja, ele calculou a curvatura do seu coco e do coco vizinho. Então, poxa, essa formiga é inteligente pra caramba. Nós somos muito inteligentes. Alexandria passa a ser o centro intelectual da cultura grega no Egito. Justamente o fluxo, as riquezas estavam com os egípcios e o conhecimento com os gregos. Nada mais óbvio de que ir aí. Com uma biblioteca vastíssima. E aí é que está. Essa biblioteca, na Alexandria, ela foi destruída. Todo o conhecimento que esse povo adquiriu, até aí, estava nessa biblioteca. Por isso que eu digo, até onde nós conhecemos, os sumérios foram a primeira civilização organizada a surgir na face da Terra. Só temos esse conhecimento porque foi só o que sobrou. Provavelmente, eles tinham conhecimento de civilizações anteriores às dele, muito mais. O que sobrou foi apenas aquilo que convinha dizer a quem estava destruindo o que era se fazer. Agora, não é agora, justamente um dos salões, que eram justamente o lugar onde eles faziam as discussões, os filósofos faziam as discussões sobre todo tipo de filosofia, matemática, astronomia. E Hipátia foi a última filósofa, mulher, pensadora, a fazer parte justamente dessa biblioteca, né, na Alexandria. E que provavelmente ela foi quem disse, não sobrou, que o movimento da Terra em torno do Sol não era uma circunferência, a Terra não era o centro, e que esse movimento era um movimento elíptico, sendo o Sol um dos focos, estando o Sol um dos focos. E é, digamos, interessantíssimo que uma mulher tinha ou chegou a esta conclusão, mas por ser mulher, a ti não caberá nenhuma glória. E foi ela vítima, justamente, de um dos momentos em que, veja, de novo, numa sociedade machista, em que as mulheres sempre eram relegadas, né? Não podiam estudar, mas ela estudava, ela chegou até aí porque a família dela tinha posse, então para a família dela isso daí era o capricho dela, né? Filha de Teodoro, outro grande filósofo, político, na verdade. E aí, uma mulher era a última líder de um pensamento filosófico. Era a cientista mais renomada, a que tinha mais conhecimento. Mulher, solteira. O pessoal queria casar ela à força, justamente porque, se ela tivesse um marido, o marido mandaria nela. E ela não poderia mais ser a ameaça que todos haviam. Era como uma ameaça. Porque uma mulher solteira e com conhecimento, ela fala. É a natureza da mulher falar. Ela vai falar. Ela não vai ficar para si. Ela contou para Adão o que tinha recebido. E ali, então ela era a ameaça. Como a gente cala uma mulher dessa? Porque com todo o conhecimento, com tudo que ela dizia, ela calava qualquer um. Não somente pela beleza, mas pelo conhecimento. Isso era desafiador. E era sedutor.
Ela era seduzida, ela queria, os homens queriam ela. Mais uma vez, por que um homem quer uma mulher desafiadora como ela é? Hoje em dia, muito homem corre de mulher assim. Se uma mulher é delegada, promotora, advogada, o cara... Não volta, cara. Ele não volta. Porque a mulher intimida. Eu particularmente gosto. Não sinto intimidado. Mas, porque é desafiador. Pessoa que sabe, que tem conhecimento. E a maneira como ela fazia dos homens, no momento em que vinha com toda a sua arrogância de certezas, ela botava um ponto de interrogação. Veja, um ponto de interrogação é diferente como vem um homem conversar com outro homem. O homem vem com certezas, se encontrar um outro homem, ele vem com outras certezas também. Dois caras com certezas absolutas. O que acontece? Guerra, embate. Um cara não vai crescer. Um cara que vem com uma certeza absoluta, ele encontra uma mulher, ela bota uma interrogação. Pô, cara, espalhou aí no chão. Ela botou uma dúvida. Foi tudo que foi suficiente. Ela não deu um soco. Ela não precisou de uma espada, mas ela fincou tão forte no coração que derrotou, cara. Não tem jeito. E foi Pátia. Ela foi o ápice desse justamente conflito igreja-conhecimento. Ela morreu esfolada, foi apedrejada, cacos de cerâmica, seus restos foram queimados, suas obras foram destruídas. E Cirilo, que foi o seu aluno, homem, mas resolveu seguir o caminho canônico, foi considerado papa. Sobre a visão dele, determinadas coisas não podiam mais ser questionadas. Este é um ponto de marco. Logo depois sucedeu que muita gente coloca como Idade das Trevas. A Idade Média começa aí. 1500 anos de nenhuma discussão filosófica, de nenhuma discussão sobre a natureza, ou qualquer pretensão que alguém quisesse tentar reproduzir o que ela havia dito, ou que os pensadores da época dela falaram, é enforcar. Eu recomendo assistir e ter uma visão do que realmente é. Tem na internet, se você procurar, vai encontrar. Ágora, Alexandre, Racha Place. Eu tenho esse filme. É um filme. Se nós tivermos tempo, eu trago aqui, a gente vai assistir. Mas temos uma boa obra de coletâneos para assistir. Então, se não der tempo, eu recomendo para assistir. Bem, deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem mais algumas coisinhas. Já estamos perto do final. É isso aqui. Depois dela, Ptolomeu, filósofo, matemático, astrônomo, conjecturou que a Terra era o centro do sistema solar e todos os outros astros circulavam em torno dela. Quer dizer, veja, ele veio depois que Hipátio. E é claro, como já ninguém mais queria saber que tinha uma mulher, vamos dar crédito a ele. Esse sistema prevaleceu e fez os calendários durante muito tempo, mas era somente a pessoas ligadas a esta relação com a ciência que eram capazes de fazer calendários, não era qualquer um não. E então, de novo, um conhecimento que aquele que Hipátio estava querendo era divulgar, compartilhar, todo mundo pode ter.
Agora, de novo, o conhecimento fica restrito, só um determinado grupo pode acessar, só um determinado grupo pode entender. Depois de Ptolomeu, veio justamente que derruba esse teoria geocêntrica, que é para o heliocentrismo, que foi chegando já, o açúcar está comigo, não estou esquecendo ainda. Salva aí, gente. Filósofo justamente que matemático, astrônomo matemático, que colocou a Terra no centro, aliás, tirou a Terra do centro, colocou o Sol no centro. Vou lembrar, na próxima aula eu falo, tá? Eu esqueci. Veja, este que no caso coloca o Sol no centro e a Terra para girar em torno, explicava boa parte dos fenômenos. No entanto, seu modelo não era muito melhor do que o de Ptolomeu, até era pior um pouco, ou seja, levava a impressão que se tinha que, beleza, coloca o Sol no centro e aí todos os problemas são resolvidos,